Olá! Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre anéis de integridade e corpos. Em particular, nós vamos ver que todo corpo é, na verdade, um anel de integridade. Vamos à definição de anel de integridade. Bom, eu preciso, para que A seja um anel de integridade, A, primeiramente, tem que ser um anel comutativo com unidade. E, além disso, ele tem que satisfazer essa propriedade que aqui está. A, anel comutativo com unidade, vai ser de integridade se sempre que eu tiver dois elementos A e B em A, tais que o produto entre eles me dá o elemento neutro da adição definida em A, que nós estamos denotando aqui por zero de A, isso implicar necessariamente ou que Azinho é igual a zero ou que Bzinho é igual a zero. Quando esta propriedade for verificada, ou seja, A vezes B igual a zero implicar A igual a zero ou B igual a zero, num anel comutativo com unidade, nós vamos dizer que esse anel é, na verdade, um anel de integridade. Tá? Bom, alguns exemplos de anel de integridade. Olha, eu estou usando aqui a expressão anel de integridade, mas nós também chamamos isso aqui de domínio de integridade. Então, tem essa outra terminologia, anel de integridade ou domínio de integridade, tá? É a mesma coisa. Então, Z, Q, R, C, as operações usuais de adição e multiplicação, são todos eles anéis de integridade. Nós sabemos que produto de dois números reais só pode dar zero quando? Quando um deles for zero. Produto de números complexos, a mesma coisa. Racionais, produto de números inteiros, a mesma coisa. Então, todos esses aqui são exemplos de anéis de integridade. Agora, vamos ver um exemplo de um anel que não é anel de integridade. Nós vimos em aulas anteriores que Zn com a operação de adição e multiplicação, definidas, usuais definidas lá dentro, ele é um anel comutativo com unidade. Então, Z6, nesse nosso caso n igual a 6, ele é um anel comutativo com unidade. Agora, nós vamos ver aqui que ele não é de integridade. Por que ele não é de integridade? Porque eu consigo dois elementos aqui dentro, de fato, né? Eu consigo dois elementos, no caso 2 barra e 3 barra, todos os dois estão aonde? Em 16. Né? Mas, quando eu pegar a multiplicação de 2 barra por 3 barra, e como eu não coloquei nada, logicamente nós estamos considerando a adição e multiplicação usuais, que é aquelas que nós vimos em videoaulas anteriores. Tá? Então, como é que eu multiplico 2 barra vezes 3 barra? Isso aqui é 2 vezes 3 barra, 2 vezes 3 dá 6. E 6 barra, por sua vez, é igual a quanto? 6 barra, 6 na divisão por 6 deixa resto zero. Então, a classe do 6 é igual à classe do zero. Logo, e zero é o elemento neutro da adição em 16, né? 0 barra. Então, eu consegui aqui dois caras, 2 barra e 3 barra, ambos, nenhum deles é zero, mas o produto está dando zero. Logo, esta propriedade não se verifica em 16. Por quê? Porque existem 2 barra e 3 barra em 16, ambos diferentes de zero, tais que o produto entre eles deu zero. Então, aqui são exemplos de anéis de integridade, né? Nós não vamos provar que eles são, porque em todos esses conjuntos dá um pouquinho de trabalho para provar isso, né? Mas é um resultado que a gente, de certa maneira, sempre admite, né? Lógico, dá para ser provado rigorosamente, mas não é algo que se passa assim em questão de minutos, é algo trabalhoso. Inclusive, algumas coisas relacionadas à construção desses conjuntos, né? Está numa das apostilas que nós estamos abordando aí. Tá? Então, exemplos de anéis de integridade e aqui um exemplo de um anel que não é, tá? Um anel de integridade, que é o 16. Que eu consegui dois caras diferentes de zero,
Portanto, produto entre eles está dando zero. Ok? Bom, então, primeira coisa que nós queríamos abordar nessa aula, definição de anel de integridade. Agora, vamos ver qual é a definição de corpo, que é o segundo assunto que eu queria tratar nessa aula com vocês. Ok. Então, quando é que eu vou ter um corpo? Sempre, como sempre, nós vamos pegar um conjunto K, não vazio, tá? Vou considerar em K uma operação de adição e uma operação de multiplicação. K, com essa operação de adição e multiplicação, é um corpo se, primeiro, K em relação à operação de adição K com relação à operação de adição e multiplicação é um anel comutativo com unidade, certo? Então, para que K seja um corpo, a primeira coisa que nós estamos exigindo é que ele seja um anel comutativo com unidade, em relação às operações de adição e multiplicação aí definidas. Mais ainda, o que mais que nós vamos exigir da operação de multiplicação? Que todo elemento diferente de zero, ele possua um simétrico multiplicativo. Segunda propriedade, para todo x diferente do zero de K, né? Que é o zero, é o elemento neutro dessa adição definida em K, né? Então, para todo x diferente de zero de K, existe x a menos 1, que vai ser o simétrico de x, né? E x a menos 1 também em K, tal que x vezes x a menos 1 é igual ao 1 de K, é igual à unidade de K, que é, por sua vez, né, como é comutativo, igual a x a menos 1 vezes x. Então, para que K, uma operação de adição e multiplicação definidas lá dentro, seja um corpo, é necessário que K, com essas operações, seja um anel comutativo com unidade. Nós já vimos qual é a definição, né, de anel comutativo com unidade. Podemos recordar agora, né? Para ser um anel comutativo com unidade, a operação de adição tem que satisfazer as 4 propriedades de grupo abeliano. A multiplicação tem que ser associativa, tem que existir o elemento neutro da multiplicação, que é a unidade, tem que ser comutativa e a multiplicação tem que ser distributiva em relação à adição que aí está. Então, isso relembrando a definição de anel comutativo com unidade. Além dessas, tem de cada x diferente de zero, né, deve ter um elemento simétrico multiplicativo. Deve ter alguém em K, tal que x operado com esse alguém e retorna a unidade, que por sua vez é o elemento neutro dessa multiplicação. Então, nós vemos aí que nós vamos construindo várias estruturas, grupos, anéis, até chegar em corpos, né? Um corpo é uma estrutura algébrica, uma das estruturas algébricas mais poderosas, né? Mais completas, por assim dizer. Por quê? Porque eu tenho 2 operações definidas ali dentro e 2 operações muito bem comportadas do ponto de vista algébrico, né?
operações onde praticamente todas as propriedades boas que nós queremos, elas estão satisfeitas aí. Tá? Então, essa é a definição de corpo. Okay? Vamos ver agora um exemplo de corpo. Se nós considerarmos Z3 uma operação mais vezes usual, isso aqui é um corpo, certo? Bom, vamos verificar, né? Lembrando, nós temos aqui Z3, 0, 1 barra, 2 barra, passes de resto, módulo 3, a operação de adição, só para lembrar, é definida desta maneira e a operação de multiplicação é definida desta maneira. Nós já vimos em videoaulas anteriores que Z3 com essas duas operações é um anel comutativo com unidade. Então, primeiro, já vimos que Z3 é anel comutativo com unidade. Nós vimos, por exemplo, que A barra vezes B barra é B barra vezes A barra. Vimos que 1 barra é o elemento neutro da multiplicação, é a unidade, né, em relação a essa multiplicação. Mostramos numa outra videoaula que Z3 com a operação de adição é um grupo abeliano, um grupo comutativo, né? Então, mostramos também a distributiva, associativa dessa multiplicação. Então, isso aí eu vou aproveitar esse resultado para o exemplo não ficar muito extenso, tá? Vocês podem conferir nas outras aulas aí, se for o caso. Bom, então nos resta provar simplesmente o seguinte, que todo elemento diferente de 0 barra, ele tem um simétrico multiplicativo. Ou seja, que dado... Então, quais são os caras aqui diferentes de 0 barra? 1 barra e 2 barra. Então, tem que mostrar que para 1 barra existe alguém multiplicado por ele, dá ele mesmo, porque ele é a unidade. E para 2 barra existe alguém que multiplicado por 2 barra me retorna a unidade. Quem que é a unidade aqui é 1 barra. Então, só relembrando, né? A nossa unidade aqui, unidade é 1 de K igual a 1 barra. Nosso 1 de K aqui é 1 barra. A unidade de K é 1 barra. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1 barra, quem que vai ser o simétrico de 1 barra? É ele mesmo, porque 1 barra vezes 1 barra é 1 vezes 1 barra, 1 vezes 1 é 1, então isso aqui me retorna 1 barra. Ok? Então isso aqui implica o quê? Que o simétrico de 1 barra é o próprio 1 barra. Então, 1 barra tem simétrico. Será que o 2 barra tem simétrico multiplicativo? Tem também. O simétrico de 2 barra vai ser o próprio 2 barra. Por quê? Porque 2 barra vezes 2 barra, isso vai me dar 2 vezes 2 barra, que é 4 barra. E 4 na divisão por 3 deixa resto 1. Então a classe do 4 é igual à classe do 1. Então 2 barra vezes 2 barra é igual a 1 barra, que é a unidade de K. Isso implica então o quê? Que o simétrico multiplicativo de 2 barra é o próprio 2 barra. Logo, nós já sabemos que Z3, com a operação de adição e multiplicação, é anel comutativo com unidade, aproveitando contas que nós já fizemos anteriormente.
E agora acabamos de ver que todo elemento diferente de 0 barra tem um simétrico multiplicativo. Quem são? 1 barra e 2 barra. O simétrico multiplicativo de 1 barra é ele mesmo e o de 2 barra também é ele mesmo. Né? Que foi uma coincidência nesse caso, tá? Nem sempre o simétrico em Zn para um n qualquer é o próprio, tá? Mas nesse caso, o simétrico de 1 barra deu ele e o simétrico de 2 barra deu ele mesmo. Logo, né, a propriedade 2i também está satisfeita. Né? Logo, a propriedade 2i também está satisfeita. Ok? Portanto, K com essa operação de mais e vezes é um corpo. Tá? Que além de ser um anel comutativo com unidade, nesse caso é 1 barra, todo elemento diferente de 0 possui um simétrico multiplicativo. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um corpo. Vamos ver agora um outro exemplo de um anel que não é um corpo. Um anel comutativo com unidade que não é corpo, tá? 2. Vamos pegar um anel dos inteiros com as operações de adição e multiplicação usual. E nós sabemos que é um anel comutativo com unidade. Quem que é a unidade dos inteiros? O 1, porque qualquer inteiro vezes 1 retorna ele mesmo, e o 1 também é um inteiro. Né? Nós sabemos que Z com operação de adição é um grupo abeliano, nós sabemos que multiplicação usual de inteiros é distributiva em relação à adição de inteiros, sabemos que essa multiplicação é associativa, sabemos que multiplicação de inteiros é comutativa. Então, Z mais vezes, com as operações de mais e vezes usuais, é um anel comutativo com unidade. Agora a pergunta é: Z mais vezes é um corpo? Não é? Ok? E a resposta nesse caso é não, né? Resposta: não. Por que não? Porque os únicos elementos que vão ter simétrico multiplicativo são 1 e menos 1. Então, por quê? Por exemplo, se eu pegar o 2, eu vou multiplicar o 2 por qual inteiro para me retornar o 1, que é a unidade? Não existe, né? Então, se tomarmos x igual a 2, pertencente aos inteiros, nós sabemos que não existe y pertencente aos inteiros tal que 2 vezes y seja igual a 1. Não existe. Por quê? Né? Porque para ter alguém que multiplicado por 2 dê 1, esse alguém teria que ser 1 sobre 2. Mas 1 sobre 2 ele sai fora dos inteiros. Né? Ele é um número racional, ele não é um número inteiro. Então não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 2 me retorne 1, que é a unidade. Logo, né, como para x igual a 2, eu peguei 2, mas poderia ser 3, 4, qualquer inteiro diferente de 1 ou menos 1, ele não tem um simétrico multiplicativo. Então, tomamos x igual a 2 aqui,
e a gente sabe que não vai existir nenhum y inteiro tal que 2 vezes y seja 1, certo? Né? Poderíamos pensar assim também, né? Se existisse um inteiro y tal que 2 vezes y fosse igual a 1, 1 seria par, o que é um absurdo. Então, realmente não existe e z mais vezes não é um corpo. Então, nós vimos um exemplo de um conjunto que era um corpo e de outro conjunto que não é um corpo. Tá? E, para relacionar os dois assuntos, anel de integridade e corpos, eu queria finalizar com um resultado, um teoreminha que me diz o seguinte. Tá vendo? Todo corpo é um anel de integridade. Todo corpo é um anel de integridade. Isso é um teorema, pode ser demonstrado, não vamos fazer aqui. Todo corpo é um anel de integridade. Então, se um conjunto, eu estou com um conjunto na mão, eu estou desconfiado que ele é corpo, certo? Se ele for corpo, então ele tem que ser anel de integridade. O que significa que se esse conjunto que eu estou na mão não for anel de integridade, ele não tem chance de ser corpo. Porque se ele fosse corpo, ele seria de integridade. Seria um anel, um domínio de integridade. Então esse teorema ele pode ser útil na verificação de que se um conjunto K é corpo. Né? Se eu conseguir verificar que aquela propriedadezinha de anel de integridade não é satisfeita nesse K, ele não tem chance de ser corpo. Porque se ele fosse corpo, ele satisfaria aquela propriedade. Vamos ver um exemplo aqui, então, onde a gente usa esse teorema para descartar que um conjunto K seja um corpo. Vamos supor que eu tivesse perguntado para vocês. Z6, com a operação de adição e multiplicação usuais definidas lá. Classe de resto, módulo 6. É um corpo? Aí você fala, professor, bom, nós vimos agora há pouco que o Z3 é um corpo, né? Mas nem sempre, viu? Nem sempre o Zn mais de vezes vai ser um corpo. Isso é um exemplo onde não funciona. Z6 não é um corpo. E nós vamos usar esse teorema. Se é corpo, implica que é anel de integridade. Isso significa que se não for de integridade, não tem chance de ser corpo. Ora, nós já vimos que Z6, agora há pouco, ele não é de integridade. Então ele não tem chance de ser corpo. Okay? Se fosse corpo, ele seria de integridade. Como nós já vimos que ele não é de integridade, então ele não é corpo. Então, 2 barra vezes 3 barra igual a 6 barra, igual a 0 barra, implica que 16 não é anel de integridade. Ok? Se ele não é anel de integridade, isso vai implicar que ele não é corpo. Porque se ele fosse corpo, ele teria que ser de integridade. Então, se ele não é de integridade, não tem chance de ser corpo, né? Se A implica B, não B implica não A. Corpo implica ser de integridade. Não ser de integridade implica em não ser corpo. Então, eu posso usar essa propriedade de anel de integridade para descartar quando eu estou desconfiado que aquele conjunto não é um corpo. Então, por exemplo, se eu conseguir provar que aquela propriedade de anel de integridade não é verdadeira, eu já consigo eliminar o fato dele ser um corpo. Ok? Então, é isso. Nessa aula nós abordamos 2 conceitos importantes, anéis de integridades e corpo. E correlacionamos os dois para que vocês possam ter mais ferramentas para aplicar aí na hora de resolver os exercícios. Tá bom? Até mais!